Olha, amanhã, tá? Então, deixa eu chamar aqui a Kátia. Kátia, cadê você? Tá aqui. Oi. E aí, Kátia, tudo bom? Tudo bem. Tá me escutando? Tudo bem? Sim, tudo certinho. Seja bem-vinda, espero que esteja tudo certo com você por aí, do outro lado do mundo, inclusive. Obrigado pelo seu tempo aqui hoje com a gente. Eu sei que esse fuso horário também atrapalha um pouco, mas que bom que você está por aqui e fique à vontade. Espero que seja uma palestra maravilhosa. Então, é contigo, tá bom? Valeu. Obrigada, Qualquer coisa que você Cadu. disser, se precisar, Eu que pode falar. agradeço. Ok. Eu que agradeço. Bom, vou começar a palestra. Vou começar me apresentando. Então, como o Cadu já falou, eu sou Kátia Nakamura. Todos os meus contatos vão estar nesse site, se vocês quiserem me encontrar. E meu link do Twitter. Então, como o Cadu falou, hoje eu estou morando na República Tcheca. Eu não estou na República Tcheca hoje, estou na Alemanha, mas é o mesmo fuso horário, então aqui já é meia-noite. Eu estou trabalhando como líder técnica na Kiwi.com, que esse Engineering Lead é só um nome mais bonito que a Kiwi deu, mas é líder técnica. Eu também organizo, nos 2 últimos anos eu organizei a PyCon Balkan, que foi na Sérvia, nos 2 últimos anos, e também o Jungle Girls lá. E no começo desse ano, desde 2020 agora, eu estou fazendo parte da diretoria da Django Software Foundation, que é uma honra para mim, porque eu trabalho com Django, então conhecer um pouco mais da fundação e do pessoal que é envolvido está sendo muito incrível. Então, para começar, que eu vou falar hoje sobre Django Migrations, queria começar falando o que veio antes do Django Migrations. Então, antes de ter o Django Migrations, então a gente tinha o South, que foi criado pelo Andrew, e ele fazia poucas alterações no banco de dados, até que chegou o Django 1.7, então, que o Django 1.7 que introduziu o Django Migrations com mais possibilidades, e eu vou passar um pouco sobre esses comandos. Então, o Django Migrations, ele trouxe a possibilidade de adição, remoção, alteração, e foi uma ferramenta ainda é uma ferramenta muito poderosa do Django. Então, quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Eu vou usar aqui nos exemplos o Django, a última versão do Django, o 3.0.7. Mas, para falar a verdade, no meu projeto, a gente ainda está usando o Django 1.11, e a gente está tentando migrar, a gente está nessa transição, mas eu queria trazer a versão mais nova para os exemplos, porque não tem muitas diferenças, porque o que eu quero mostrar são coisas mais simples, então eu queria usar a versão mais atualizada. Então, para começar, o primeiro comando que a gente tem é o migrate, e a gente usa ele para aplicar e desfazer migrações. Então, para quem é novo no Django, logo que você instala tudo, o primeiro comando, então, que você já roda, talvez o segundo, depois do run server, é o migrate. Então, você já aplica todas as migrações que já vem com o Django. Então, como o content types, o auth, o admin, sessions. Então, isso já vem com o Django.
Então, quando você roda esse primeiro comando, ele vai criar todas as tabelas que já vêm com o Django. Então, esse é provavelmente o primeiro comando que você vai utilizar. Para o exemplo daqui, eu queria usar o contexto com o que eu trabalho, que, para quem não sabe, a Kiwi é uma empresa que vende passagens aéreas e outras passagens hoje, mas, assim, começou como vendendo passagens aéreas, então, queria trazer esse contexto como exemplo. Então, a gente tem um booking, aqui está bem simplificado, claro, e bem simples, mas é muito parecido com o que a gente tem hoje, com o que eu uso, né? Então, a gente tem booking, a gente tem voo e passageiro, que estão relacionados com o booking, e o voo, ele tem uma companhia aérea e tem também um aeroporto de partida e de chegada. Então, a gente vai começar a criar os modelos no Django. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que eu quero focar mais na parte de migrações mesmo. Mas, então, eu construí os modelos. Então, o segundo comando que a gente vai utilizar aqui é o Make Migrations, que é para criar as migrações baseadas no que a gente está fazendo nos modelos, né? As mudanças, ou criando mais modelos, ou alterando os modelos. Então, o Make Migrations é o primeiro comando, e o nome da aplicação é opcional, você pode definir o nome da aplicação se você tiver, se você quiser rodar, criar as migrações para uma aplicação específica, ou você pode rodar o Make Migration sem especificar o nome da aplicação, porque ele vai procurar por todos os projetos, por todas as aplicações, e vai criar todas as migrações. Então, logo que a gente roda o Make Migrations, então, a gente consegue ver no console todas as definições do que está sendo criado. Então, por exemplo, no que eu tinha feito, então, eu criei alguns modelos. Então, a gente consegue ver. Então, criou o modelo de voo, de booking, de aeroporto, etc. Então, esse é um exemplo do arquivo de migração do Django. Então, você consegue ver o arquivo de migração, você consegue entender exatamente o que está acontecendo. Então, depois que a gente criou essa migração, então a gente consegue aplicar essa migração para poder realmente criar os modelos no banco de dados. Então, a gente roda o migrate, de novo, que nesse caso vai criar só essa migração que a gente acabou de criar, vai aplicar essa migração. Então, você consegue ver que ele aplicou essa migração e foi tudo ok. E você consegue ver todas as informações no console mesmo. E é muito importante ler o que está acontecendo. Tá, então, a gente começou com voos, e vamos supor, então, que em dado momento a empresa queria vender passagens de outros tipos de transporte. Então, já não fazia mais sentido ter voos, mas eles queriam ter, tipo, ônibus, trem. Então, para simplificar aqui, vou dar um exemplo, como se a gente quisesse adicionar ônibus. Mas aí, o que a gente vai fazer, ao invés de criar um novo modelo, a gente vai mudar o nome do modelo que a gente já tem. Então, já não faz mais sentido ter um modelo flight. Então, a gente vai mudar para segmento. E também airline, nesse caso, airline, a companhia aérea, a gente vai mudar para carrier. E também, a gente poderia mudar o aeroporto, mas aqui, para simplificar, eu só vou mudar esses dois. Então, aqui no final, então eu quero mudar o modelo, o airline, para career,
Então, esse que vai ser o modelo que eu vou ter. Então, logo depois disso, então logo depois que eu mudei o nome do modelo, então eu vou criar essa migração. Então, a gente consegue ver aqui que ele renomeou o Airline para Career, e ele pergunta se você quer fazer isso mesmo, né? Então, você confirma, e ele cria essa migração. E aí, a gente vai e a gente roda o segundo comando, o migrate, que é para aplicar a migração. Então, a minha tabela, que antes era Airline, agora é Career. E também como a gente tinha uma relação de airline e flight, agora a gente tem também que mudar o nome do campo. Então, nesse caso, eu vou mudar a chave estrangeira, airline, para career. Então, aqui eu tinha uma foreign key. Então, aqui antes era airline. Então, eu mudei o nome do modelo, e aqui eu mudei o nome do campo. Então, logo que eu mudei o nome do campo, então eu rodo o Make Migrations, eu confirmo de novo, e eu crio o arquivo de migração, e aqui eu renomeei o flight para segmento, e aqui que eu mudei o nome do campo. E aí aqui eu aplico as duas migrações, então você consegue criar várias migrações e depois aplicar todas de uma vez. Então, o que a gente tem no final é aqui o booking, aqui o que antes era flight, que eu mudei para segmento, e companhia aérea para career, airline para career. E também o nome do campo aqui. Tá. O próximo comando, então, é para entender um pouco mais sobre as migrações em si. Então, a gente tem o SQL Migrate, que é para te mostrar as declarações de SQL dessa migração. Então, você consegue especificar você especifica o nome da aplicação e o arquivo que você quer ver as declarações de SQL, né? Então, aqui tem um exemplo. Então, o arquivo de migração 4, que é o que eu renomeei o campo airline para career. Então, você consegue ver todo o SQL. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe da parte de SQL, vai ser muita coisa para cobrir, não é não é sobre apresentação hoje, mas é muito interessante ver e entender o que está acontecendo. Então tá, e daí a gente criou as migrações, a gente aplicou as migrações, a gente viu o que as migrações estão fazendo. E aí, se eu quiser desfazer alguma migração, tipo, apliquei uma migração, tô desenvolvendo e criei uma migração, apliquei no meu banco de dados local, e aí eu vi que não era o que eu queria, eu quero desfazer. Então, a gente consegue usar o Migrate também para desfazer migrações. E como a gente faz isso, por exemplo, aqui, a gente tem o Migrate, o core, que é o nome da minha aplicação, e para qual arquivo de migração você quer voltar. Então, por exemplo, aqui eu tinha quatro arquivos de migração, todos estavam já aplicados, e quando eu chamo migrate core e 0001, eu desfaço todos até o que eu defini. Então, você consegue ver aqui que ele está desfazendo o 4, o 3, o 2 na sequência. E você também pode usar, se você quiser desfazer todos, você pode usar o Migrate Core 0,
que volta todos, inclusive a primeira migração inicial. E logo em seguida, então, a gente consegue também ver listar e ver os estados que estão as minhas migrações. Então, como eu desfiz aquelas aplicações anteriormente, aqui eu consigo ver que a migração 2, 3 e 4, elas não estão aplicadas. Então, tá. Aí, eu tenho os meus modelos, e eu criei aquele novo modelo, que, na verdade, agora poderia ser para ônibus, não só para companhia aérea. E eu quero saber qual é o tipo do meu career. E aqui eu consigo definir um tipo, e isso aqui é do Django 3. Você consegue definir um modelo de integer choices, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Eu não vou cobrir, mas eu achei interessante aqui, só para trazer como exemplo. E eu quero adicionar esse campo para eu saber se é uma airline ou se é um ônibus, uma operadora de ônibus. Então, eu adiciono o campo aqui e rodo a migração, que ele vai me dar aqui para adicionar esse campo. E só que vamos supor que eu já tinha companhias aéreas lá, e eu quero definir que eu quero trazer tudo que eu já tinha, já era companhia aérea, e eu quero adicionar as empresas de ônibus. E aí a gente vem com a migração de dados, que é o make migrations, --empty, que isso vai criar uma migração, um arquivo de migração vazio, e aí você vai conseguir definir o que você quer migrar. Então, aqui, no meu exemplo, então, eu criei um arquivo de migração vazio, que é o arquivo 7, e aí eu trouxe um arquivo bem simples, assim como com empresas de ônibus. Então, eu tenho o nome e o código. E aí eu vou usar o run Python. Então, aqui você consegue definir um código Python, que você vai chamar, a hora que você aplicar a migração, ele vai chamar a primeira função aqui, e a segunda função vai ser se você quiser desfazer a migração. Então, a primeira função aqui, a gente tem para adicionar as empresas de ônibus, usando aquele arquivo que eu criei, esse JSON. E aqui você consegue chamar os modelos e realmente chamar o código Django, criar um novo objeto aqui, e aqui eu estou definindo que todos os objetos desse arquivo vão ter tipo 2, que é o ônibus, né? Então, logo em seguida, você pode aplicar essa migração. Então, foi tudo ok. E aí, eu criei todas essas migrações, e eu vi que tem um monte de arquivo de migração que eu quero, por exemplo, fazer o commit, quero juntar todas essas migrações num arquivo só, porque são vários arquivos, eu só quero ter um inicial. Então, a gente pode usar o Squash Migrations, que ele vai agregar todas
as migrações que você definir. E aí, aqui você consegue definir um intervalo, ou você pode falar, tipo, só até qual migração você quer agregar. Então, aqui é um exemplo. Então, nesse caso, eu quero agregar todas as migrações que eu criei. Então, eu tenho 8 arquivos aqui de migração. Então, eu falo, eu defino o Squash Migrations Core e o número da última migração que eu quero agregar. Então, ele vai te perguntar. E aqui é só um exemplo, então você conseguiria definir, tipo, eu só quero agregar os arquivos do 6 ao 8, então ele só vai juntar esses arquivos. Então aqui, depois, quando você roda esse comando, Squash Migrations, ele vai te perguntar se você quer prosseguir. E aqui ele te dá todas as informações, e ele fala, tem uma informação bem importante aqui, que ele fala que é para você migrar todas as funções manualmente. Então, logo que ele agrega todos esses arquivos em um arquivo só, em um arquivo de migração, aquele run Python, aquelas funções que a gente criou, elas não são migradas. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Então, aí ele vai te criar um novo arquivo de migração inicial, e você vai ter que copiar e colar manualmente essas funções que você definiu e definir a função aqui. É bem interessante fazer isso. Eu acho que deveria ser um exemplo bem importante aqui. Então, agreguei todas as migrações, e agora eu quero voltar meu banco inicial. E aí eu rodo aquele comando que eu já tinha citado antes, que é o 0, que ele desfaz todas as migrações que foram aplicadas. Então, nesse caso, eu desfiz esse último arquivo de migração que eu tinha criado antes. E aí eu consigo rodar de novo, só para testar. E aí a gente consegue ver que ele rodou todas as migrações. Você consegue ver o seu banco de dados, e ele já está com a tabela renomeada, que era o que eu queria no final. Eu já adicionei aquele campo, o tipo, né? E também o voo também foi renomeado. Inclusive, aquele JSON que a gente criou com as empresas de ônibus, que é carregado na migração, inclusive, ele cria aqui também. Só uma última coisa que eu queria... Uma coisa que eu queria comentar é que o SQLite e o Postgre, eles, por padrão, eles são executados dentro de uma transação. Então, ele é atômico, e a gente tem essa feature que você pode definir, se você quiser, transações não atômicas. Então, você define que é atômico false, e isso vai fazer com que ele não rode numa transação só. E tem muita coisa interessante dentro disso, porque dependendo do tanto do tamanho do banco de dados, o tanto de dados que você tem para migrar, é muito interessante você fazer isso em batches, e não aplicar a migração na tabela inteira, né?
Essa última coisa que eu queria comentar é que eu estou no projeto que a gente está usando o Django 1.11, e nessas últimas semanas a gente teve que criar um índice na tabela. Então, como a gente está usando o Django 1.11, a gente teve que criar na mão, escrever um SQL aqui para criar um index concorrente. E a gente criou esse index, e eu vi que no Django 3.0 eles adicionaram esse add index concurrently, que é a mesma coisa que a gente estava usando, e só que isso é só para Postgre. Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar. Eu queria falar coisas mais básicas para quem está começando com o Django e quer entender um pouco mais sobre as migrações. Mas para quem está começando aplicar ou desfazer as migrações, ou você testar isso localmente é bem simples. Você consegue deletar arquivo, criar um novo arquivo, agregar migrações e tal. Mas num contexto real, que esse é o meu contexto hoje. Então, a gente tem 12 milhões de bookings, 25, isso no meu projeto, né? 25 milhões de segmentos, 17 milhões de passageiros, e é muito importante pensar, por exemplo, eu quero adicionar um novo campo que não pode ser nulo, e nos segmentos. E é muito importante pensar muito bem nisso, porque com o número de com o tamanho das nossas tabelas, a gente não consegue fazer mudanças muito simples. A gente tem que pensar um pouco mais como que a gente quer fazer essa mudança, como que vai ser. Então, a minha dica dessa apresentação claro que a gente nunca vai conseguir adivinhar o que vai acontecer depois, mais para frente e tal, mas tentar fazer mudanças que te ajudem em caso você tenha que fazer alguma mudança mais para frente. Então, por exemplo, criar um boolean para alguma coisa que pode ter mais de duas opções mais para frente. Então, isso não seria uma boa, por exemplo. Mas eu acho que é importante pensar, não só ignorando que o banco de dados é pequeno ou é grande, então eu posso adicionar e mudar qualquer coisa, mas, assim, se você for pensar num caso real, num banco de dados muito grande, fazer alguma mudança é muito custoso. Então, pode ser que já tivemos problemas de migrações que levaram mais tempo que a gente imaginou, e o sistema ficou fora porque estava numa transação só, e era atômico e tal. Então, pensar um pouco mais a fundo cada vez que você for fazer alguma alteração nos seus modelos. Bom, acho que era isso que eu queria falar. Uma última coisa, eu não sou super experiente, eu não sei tudo sobre migrações, mas já tive algumas experiências, alguns exemplos trabalhando com isso no dia a dia. Então, muitas das coisas não são coisas que eu sei tudo como faz. Então, são muitas das coisas os problemas que a gente analisa e tenta ver se já tem alguma coisa pronta no Django. Talvez não tenha, então você tem que saber um pouco de SQL, um pouco, talvez muito, mas coisas muito mais específicas você vai ter que fazer meio que na mão. Então, o Django
é muito poderoso, ele te dá um suporte muito grande para fazer muitas coisas facilmente, mas ao mesmo tempo você saber SQL, por exemplo, são coisas importantes e pesquisar. Acho que é isso. Não estou te escutando, Cadu. Tinha esquecido de tirar aqui do mute. Valeu, obrigado. Vou compartilhar agora aqui as perguntas da galera. Quem quiser ainda, dá tempo de perguntar. Quem não for perguntar, dá tempo de votar nas perguntas para a gente exibir. Deixa eu só ver aqui a primeira. Tem alguma forma de adicionar testes unitários para migrações? Vale a pena? Para migrações? Não que eu saiba, nunca fiz isso. Se alguém souber, me avisa, mas nunca fiz nada, nenhum teste específico para migrações. Deixa eu ver a próxima aqui. Nessa mudança do nome do campo, quando a tabela já tem dados, esses dados do campo antigo serão mudados para o campo novo? Então, o que acontece é só o nome do campo que muda, né? O campo continua o mesmo. Você não cria um novo campo com um novo nome e migra. Você poderia fazer isso, mas nesse caso eu só mudei mesmo o nome da coluna, né? O nome da coluna na tabela. Então, você não faz nenhum tipo de migração de dados. Próxima. Qual a sua opinião sobre DBAs que não gostam das migrações do Django, criam tabelas manualmente e no final fazem migrate -- fake? Olha, nunca tive nenhuma discussão com alguém que não gosta das migrações do Django. Seria muito interessante falar sobre isso, mas eu particularmente gosto muito, mas eu sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto muito de Django e eu trabalho com isso, né? Então, assim, eu tento aproveitar o máximo, mas também não acho que é perfeito e não acho que, com certeza, a gente não consegue fazer tudo, principalmente coisas mais complexas, então a gente vai ter que criar coisas manualmente, mas eu acho que o Django as migrações, elas estão, como a gente pode ver, tipo, tá melhorando muito, e claro que nunca vai substituir completamente, mas é isso, eu acho que a gente está num caminho bom. Vamos lá, acho que para as 3 últimas. Como lidar com migrações quando trabalhando em um time grande? Fazer commit das migrações ou não? Se sim, qual a melhor forma de lidar com os conflitos que surgem? Então, o Django, ele já cuida da sequência das migrações, né? Então, você não consegue rodar uma migração, você tem 2 migrações que dependem do mesmo arquivo, isso não vai acontecer. O que eu faço, na verdade, tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso já aconteceu, assim. Quando alguém cria uma nova migração e vem uma outra pessoa e cria o mesmo número da migração, essa pessoa tem que atualizar antes de dar o merge, né? Então, tem que tomar esse cuidado, assim. O Django vai te avisar que tem algum problema, porque já aconteceu comigo, no nosso time, de ter 2 migrações com o mesmo nome, você consegue dar um squash nessas 2 migrações, para elas dependerem do mesmo arquivo. Tem alguns jeitos, né? Mas, assim, você vai ter que tomar um pouco de cuidado nessa hora. Muito, muito cuidado, na verdade. Vamos para a penúltima. Qual a finalidade ou utilidade de juntar vários arquivos de migrations em um só com o Squash Migrations?
Então, quando você tem... no meu caso, a gente tem uma aplicação que tem, por exemplo, 90 arquivos de migrações. E esses arquivos, você aplica todas as migrações, né, do começo até o fim. Então, por exemplo, se eu sou novo no time, eu cheguei e quero... Estou configurando meu ambiente, quero rodar todas as migrações. Eu vou ter que rodar, tipo, 90 migrações para chegar num ponto que eu poderia rodar um arquivo de migração e seria muito mais rápido. E também, não é só isso, assim, tem muitas coisas que são criadas em alguns arquivos no começo que depois são deletadas. Então, o Squash, ele já vai remover tudo que não faz mais sentido no final. Espero que eu tenha respondido a pergunta. E a última agora é como que funciona o Run Python com Django Tenant Schema? Eu não conheço esse Django Tenant Schema. Então, posso pular para mais um, então, só para a gente finalizar. O Django Migrations dá problema em bancos que já existiam e foram importados pelo InspectDB ou funciona normalmente? É porque comigo deu um probleminha. Foi esse o comentário, mas... O Django Migrations... ok. Pode voltar a pergunta. Deixa eu voltar aqui. Opa. Esse aqui, ó. O Django Migrations. Deixa eu ver se vai subir aqui. Tá mostrando aí? Pronto, eu acho que foi. O Django Migrations do problema em bancos que já existiam foram importados pelo InspectDB. Funciona normalmente. Não sei te dizer. Não. Beleza. Bom, Kátia, valeu. Deixa eu só tirar aqui as perguntas. Obrigadão por participar do Python XP. Valeu também por ficar acordado até essa hora. Daí. E, bom, agora é só uma boa noite de sono. Valeu, até a próxima. Eu só queria agradecer você, Cadu, o Shima, o pessoal da Vinta, e por organizar esse evento, por ter me chamado aqui, e fico muito feliz de poder participar. Desculpa, eu não consegui responder todas as perguntas, mas, por favor, entre em contato comigo, vamos conversar sobre isso, os DBAs aí. Eu gostaria muito de conversar. Muito legal. E... Valeu. É só isso. Boa noite para vocês. Boa noite. E, galera, a gente vai para um intervalo de 5 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Valeu. Tchau.